Graça e paz, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez aqui nessa rica oportunidade, vamos estar deixando uma palavra da parte do Senhor, amém? Hoje falaremos sobre Jesus Cristo, nosso Senhor, o Salvador, Filho amado do Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, amém? Jesus Cristo, o Senhor, o único Salvador, amém? O texto que vamos estar fazendo a leitura é João 14, do versículo 1 ao versículo 6, amém? Que diz assim: olha o que Jesus fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aleluia! Como o Senhor Jesus Cristo é tremendo, cheio de sabedoria e de bondade. Quando ele expressa que os amados apóstolos ali conheciam o caminho, logo também imagina que se tratava de uma estrada, de um caminho, de um percurso terreno. E na verdade Jesus estava expressando a doutrina, o conhecimento, a verdade, a justiça, o amor, tudo aquilo que faz do ser humano realmente uma pessoa agradável a Deus. O caminho para encontrar com Deus é o caminho da paz, da justiça, do amor, de tudo que Jesus representa. Mas, amados, queria enfatizar aqui nesse momento, por alguns instantes, o fato de Jesus dizer que Ele é o caminho. Não existe dois caminhos, Ele é o caminho. Ele não é um caminho. Se Ele dissesse, eu sou um caminho, logo Ele está indicando que haveria outros caminhos. Mas Ele não disse, eu sou um caminho, Ele disse, eu sou o caminho. Ele disse, eu sou a verdade. Não foi uma verdade, ou uma das verdades, porque hoje em dia, o que se ensina é que tudo é relativo. O que é verdade para um pode não ser para outro e vice-versa. Não. Mas Jesus não disse, eu sou uma verdade, eu sou um caminho, eu sou uma vida. Não. Ele disse, eu sou o caminho, o único, a verdade, a única. Então, amados, aquele que realmente deseja um dia estar bem na presença do Senhor, claro que conhecemos que nascemos e não vamos permanecer aqui. Vamos partir, ou seja, no chamado de Deus, ou seja, no arrebatamento, vamos partir. E para onde vamos? Porque só existe dois lugares. Existe o céu e existe o inferno. Existe o paraíso, existe o inferno. Então, meu querido, se Ele é o caminho, devemos seguir a Ele. É muito importante compreendermos esse versículo. Por quê? Porque algumas pessoas também dizem, o que importa é ter uma religião. Se a pessoa teve uma religião, porque todas as religiões falam do bem, né? Então o importante é ter uma religião, devemos respeitar as religiões. Não é nada disso, amado. Quando Jesus veio, já existiam muitas religiões, várias religiões. O Egito tinha sua religião, os cananeus ali tinham sua religião, né? A Mesopotâmia tinha sua religião, o europeu tinha sua religião, os gregos tinham suas religiões. Mas por que está escrito que Jesus veio salvar o que se havia perdido? Se cada um já tinha suas religiões, o budismo, o hinduísmo e tantos outros, tantas religiões, e Jesus necessitou. Então, se não houvesse necessidade, para que Jesus viria? Se houvesse uma forma de Deus salvar o homem por meio de uma religião, para que Jesus iria vir? Se as religiões fossem capazes de santificar o homem em seu pecado,
qual a necessidade de Jesus vir? Se fosse fácil a salvação, como alguns acreditam, qual a necessidade de Jesus pagar o preço do nosso pecado com a própria vida, com o seu próprio sangue? 1 Pedro diz que nós fomos comprados, não foi com ouro nem com prata, mas foi com o sangue precioso de Jesus Cristo. Já tinha religiões, assim como o próprio Israel tinha a lei de Moisés, já havia um sacerdócio de Levi, já havia uma forma de expiação, claro que simbolizava a vinda de Cristo, mas o que nós encontramos em Hebreus capítulo 7 é que se fez necessário Jesus vir, porque a lei não poderia levar ninguém à salvação ou à perfeição, de maneira que viéssemos alcançar a salvação em Deus. Lá no Getsemane, Jesus orou, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Isso é, se tiver algum meio que a humanidade possa ser salva, que eu não precise passar por isso. Ele está falando da crucificação. Ele estava falando do momento onde ele iria ser castigado pelas nossas transgressões, como diz Isaías no capítulo 53. Então, querido, não cai nessa quando alguém disser, não importa as religiões, qualquer religião salva. Não, nenhuma religião salva. Somente Jesus, e Jesus não é religião. Jesus é o Salvador, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus é o Santo Filho de Deus. Jesus Cristo é o nosso intercessor. É Jesus o caminho, não é um caminho, é o caminho da salvação. Em Atos capítulo 4, verso 12, diz que debaixo desse céu que nós conhecemos, entre os céus e a terra, a nenhum homem foi dado o poder de salvar alguém. Em nenhum nome a salvação, a não ser no nome de Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus. A Ele foi dado esse poder. Então, querido, olha, é Jesus. As religiões não salvam ninguém. Antes, as religiões afastam o homem de Deus com as suas crendices, com as suas doutrinas terrenas, humanas. Se você quiser ser salvo, obedeça o Evangelho de Deus. Quando ele diz, eu sou o caminho, eu falei, mas que caminho? Não conhecemos. Ele estava dizendo da doutrina. Ama a Deus sobre todas as coisas, esse é o caminho. Ama ao teu próximo como a ti mesmo, esse é o caminho. Se alguém te ferir numa face, dá a outra, esse é o caminho. Se alguém te fazer o mal, paga o mal com o bem, este é o caminho. Se você vê o teu inimigo tendo fome, dá-lhe de comer. Se você vê ele tendo sede, dá-lhe de beber. Se você vê ele passando frio, dá uma veste para ele. Este é o caminho. O caminho é tudo quanto Jesus nos ensinou. O caminho é este. É uma tristeza ver o que está acontecendo. Porque envolveram tantas coisas na liturgia de um culto hoje, que Jesus fica de canto. Jesus é o Salvador. Somente em Jesus há a salvação. Aquilo que ele aprovou está aprovado. O que ele reprovou está reprovado. Aquilo que ele condenou está condenado. E aquilo que ele declara como um caminho excelente para a salvação, assim o é. Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus, que prometeu voltar. Em Atos capítulo 1 você vai ver que Jesus ele ascendeu aos céus, ele foi subindo à vista dos irmãos, uma média de 500 irmãos estava ali. Quando Jesus ia vindo, desaparecendo das nuvens, se postou 2 anjos vestidos de branco e perguntou para os irmãos, por que vocês estão parados aí? É esse Jesus que vocês estão vendo ir para o céu? Da mesma forma ele virá. Então significa, o céu fez declaração. Deus enviou anjos para dizer que Jesus voltará. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, você vai ver que Deus diz que não quer, Deus não quer que sejamos ignorantes acerca daqueles que dormem. Porque os que dormem vão ressuscitar em Cristo. Isso é, se dormiu em Cristo.
E os vivos que creem em Cristo vão ser transladados, arrebatados. E juntos vamos encontrar o Senhor nos ares. É isso que o caminho, a palavra de Deus, que é o caminho, fala. Que é Jesus Cristo. Foi isso que Ele nos ensinou. E bem-aventurado é aquele que guardar essa palavra. Agora, qual é o caminho? Aonde Deus está? Deus está na verdade. Deus está na justiça. Deus está no amor fraternal. Deus está nas misericórdias. Deus está no perdão. Deus está na santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém vai alcançar salvação se tiver demanda com outra pessoa. Em 1 João, capítulo 4, você vai ler que aqueles que são de Deus, que amam a Deus, devem também amar os seus irmãos. E aquele que diz que ama a Deus e não ama a seus irmãos é mentiroso. Não conhece Deus, não conhece a verdade, porque as trevas o cegou e ele está caminhando para a perdição e não sabe, porque está com uma venda de incredulidade, de dureza de coração, porque não consegue estar bem com aquele que o ofendeu. Lembra de Jesus na cruz? Nós somos cristãos, isso é, porque somos seguidores de Cristo. Então Cristo na cruz do Calvário, crucificado ali, as suas últimas palavras foi: Pai, perdoa este povo, porque eles não sabem o que estão fazendo. Claro que eles sabiam que estavam matando Jesus, mas eles não sabiam do resultado daquilo. Eles não sabiam que eles estavam tirando a vida daquele que é o construtor de todo o universo. Eles não sabiam que um dia eles vão ter que dar conta, passar pelo julgamento de Deus. Isso eles não sabiam. Eles ignoravam totalmente o mundo espiritual e o que realmente estava acontecendo ali. A grande prova da humanidade, receber ou não o Filho de Deus. Então, queridos, na casa de Deus, o Pai, há muitas moradas. E Jesus, se não fosse assim, e ele usa o verbo haver, existe. A cidade santa foi arquitetada e construída antes da fundação do mundo, para os eleitos de Deus, para os salvos, para aqueles que perseveram até o final. Você, como homem de Deus, mulher de Deus, não se apegue à religião, se apegue à doutrina. Pastor, mas se eu não for me apegar à religião, então não precisa ir para a igreja. Não estou falando que você não precisa. Claro que precisamos congregar, mas vamos congregar com aqueles que têm tudo em comum. Aqueles que acreditam que Jesus é o Santo Filho de Deus, o Senhor e Salvador de todos os homens. Vamos congregar com aqueles que aguardam o arrebatamento da igreja. Vamos congregar com aqueles que acreditam no fruto do Espírito, nos dons espirituais. Aqueles que não têm interesse terreno. Igrejas que não têm interesse no que é seu, o que fica arrancando tudo, com lisonjas e falsas promessas, dizendo que se você dá, Deus vai dar o dobro. Não está escrito, isso não é verdade, esse não é o caminho. O caminho está aqui, João capítulo 7, versículo 37, quando Jesus diz: todo aquele que crê em mim, segundo as minhas palavras. Então, examine, foi Jesus que falou: errais muito por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Não é pouco não, é muito, igreja. Então, meu querido, meu irmão, saiba, Jesus Cristo é o Senhor. Ele não tem nada a ver com religião, Ele é Senhor, Ele tem um reino, Ele já se apossou desse reino, Ele já venceu a morte, já venceu o inferno, e a qualquer momento Ele vai vir. Feliz aqueles que estão na posição de santidade, feliz aqueles que estão na posição de colocar Deus acima de todas as coisas, amando e priorizando o reino de Deus. Feliz aquele que ama o seu próximo e que não tem demanda com ninguém. Feliz aquele que tem um coração quebrantado, capaz de perdoar, amar e perdoar. Feliz aquele que tem capacidade para se sacrificar em prol do reino de Deus, para que haja um testemunho, sabe, da parte do Senhor, através da sua vida. Como astros devemos reluzir, como luz devemos brilhar, como sal da terra devemos temperar. Que você seja uma bênção em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe a todos. Amém, amém, graças a Deus.